Fala pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Estamos aí trazendo mais um vídeo, fazendo hoje uma semelhança ao capítulo 19 de Gênesis, ligado ao capítulo 19 de Juízes, certo? São duas semelhanças parecidas com as duas histórias, e isso prova mais uma vez que as escrituras da Bíblia não têm nada de sagrado e são todas mentiras. São apenas histórias, contos, fábulas, etc. Então é o seguinte, no capítulo 19 de Gênesis, fala sobre a história da família de Ló, certo? Que lá é a história de destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E nessa história, havia dois anjos que vieram para ajudar Ló, no caso, a sair da cidade, né? E esses dois anjos, eles ficam alojados na casa de Ló. Ló dá abrigo a eles. E certas pessoas veem esses anjos entrando lá e começam a bater na casa de Ló. Tipo, querendo ter relação com esses dois homens que estavam lá. Ló entra em defesa deles. Ló fala que não fazerá mal algum a esses homens. E ele lhe oferece as duas filhas virgens dele para elas, no caso, né, serem abusadas e eles terem relação com elas, fazerem dela o que eles quiserem. Um absurdo isso, né? O próprio pai oferece suas duas filhas virgens para que os próprios homens abusem delas, né? Essa é a família conservadora, bem conservadora cristã na Bíblia. Mas aí, quando faz isso, oferece as suas filhas, os homens que estão lá fora, tipo, não querem saber, né? Eles querem, na verdade, os dois anjos que estão lá dentro. E aí, o que que acontece? Há um clarão que acaba cegando todos esses homens que estão lá fora. Com esse clarão em seus olhos, alguma coisa, que dá a entender, eles acabam perdendo a direção da porta e os deixando em paz. E vão-se embora. Tudo certinho aí? Agora nós vamos falar do capítulo de Juízes, que é semelhante ao capítulo de Gênesis, que fala da história do levita e a sua concubina. Quem não sabe, concubina é parceira, no caso uma namorada, uma mulher, entendeu? Uma amiga, etc. Eles viviam juntos e eles acabaram discutindo e ela voltou-se para a casa do pai. E durante esse determinado tempo, o levita ficou sozinho e ela ficou 4 meses lá numa cidade na casa do pai dela. E depois desse tempo ele resolveu ir buscá-la. Tomou-lhe um empregado e saiu em viagem, certo? Foi alguns dias para chegarem lá, acabaram chegando na casa, foi bem recebido com alegria pelo pai da concubina, que insistia em ficar uns dias lá, e ele realmente não queria, né? Ele queria voltar embora, e fica, e não fica, aquele vai e vem, no caso, ele acabou ficando lá 4, 5 dias. E depois ele falou que não ia ficar mais, agradeceu por tudo, e no caso pegou a sua concubina, né, e o seu empregado, os jumentos, e partiram em viagem. Vindo em viagem, eles tinham que ir para uma outra cidade, que é a cidade onde ele morava. E ele para numa praça. Parando numa praça, ele encontra um senhor. Encontrando esse senhor, o senhor pergunta de onde que eles são. Eles falam que são daquela cidade.
e o Senhor lhes oferece abrigo para não deixá-los dormir, né? Porque eles queriam que alguém oferecesse um abrigo para eles pudessem dormir, para eles retornar em viagem outro dia. E aí esse senhor bondoso acaba lhes oferecendo a casa, dando-lhes abrigo, recolhendo o seu empregado, a sua concubina e o levita. Dentro esse tempo dessa hospedagem à noite, né, que acabaram ficando lá, o senhor, ele, a concubina, o levita, todos estão juntos, quando de repente começam a bater a porta. E quando o dono, o senhor que ele ofereceu hospedagem, vai ver são homens dizendo para ele trazer aquele homem fora, que eles querem ter relação com ele. E logicamente, né, como ele era um hóspede, ele falou que jamais vocês fazeriam mal algum com o meu hóspede, no caso, né? Então toma ele aqui. Eis a minha filha virgem e a concubina dele. E ele acabou oferecendo as duas em troca de proteger esse levita que estava hospedado na casa desse senhor. Os homens que estavam lá fora eram de uma outra tribo, né? De uma outra cidade, no caso. E eles acabam pegando a concubina desse levita, eles abusam dela da noite até o amanhecer e depois abandonam ela. E ela acaba voltando para casa. Acho que depois de uma noite, imaginou, pessoal, uma pessoa sendo violentada por vários homens uma noite toda, deveria estar toda machucada, né? Que a gente vê muita situação aí comparado a estupro e essas coisas ruins ligadas a muita coisa. E voltando, ela acaba indo até a casa, ela acaba caindo sobre a porta, e o levita, ao levantar-se, dá de encontro com ela e fala para ela se arrumar, que vamos embora, né? Eles iam partir de lá. E ela ao menos nem falava. Ele foi, a tomou, jogou sobre o seu jumento, pegou o seu empregado e partiram. Indo-lhe praticamente pela viagem ao estado que ela se encontrava, né? O levita chegou num determinado lugar, pegou a sua concubina, no caso, tomou-lhe um cutelo e a cortou-lhe em 12 pedaços. Verdade, cara. Olha o machismo onde encontra-se aí, né? Onde não tem machismo na Bíblia, não tem coisa sangrenta, não tem nada, né? Não tem contradição, como falam, não. Ele só toma a própria companhia dele e a picota ainda, a 12 pedaços, distribuindo cada pedaço nas tribos de Israel. Beleza? Até aí? Só que depois vocês continuam lendo, entendeu? Não vai falar que pegou só o ponto para dizer que tem coisa ruim, não, leia toda a história, quem quiser aí fica à vontade, aí pega os capítulos e acaba lendo e veja, tira a sua conclusão. Depois disso, dele ter feito esse ato, no caso, né, acaba surgindo uma enorme briga entre eles, entre a tribo de Israel e uma outra tribo lá, tudo por culpa que ele fez isso e acabou culpando outras pessoas. Beleza? Então, pessoal, vocês conseguiram perceber a semelhança que tem nesses dois capítulos ou não? Vamos lá. No capítulo 19 de Gênesis, quando liga-se a história dos dois anjos estarem dentro da própria casa, que são alojados por Ló, que Ló dá um canto para eles, os homens querem
aproveitar deles, né? Querem ter relação sexual com os anjos, no caso. Olha só, homens querendo ter relação sexual com o anjo. É para acabar mesmo, né? Como fala. Tá, e Ló acaba protegendo eles, oferecendo-lhe as duas filhas virgens que ele tem, para fazer o que quiserem dela. No caso, o pai oferece as duas filhas virgens para eles abusarem dela para ficar no lugar dos dois anjos. Sendo que eram dois anjos não são, como fala, né? Entidades de Deus, no caso. Isso aí precisou de uma defesa humana. Até hoje, como nós vemos isso, né? Você fala aí de anjo, fala de Deus aí, e eles não tomam a frente, né? Não se auto-reconhecem, e o próprio humano acaba defendendo eles. Está parecendo que eles são advogados de Deus, no caso, né? Advogado dos anjos e tudo. Então aí você começa a perceber a semelhança. Ló oferece as duas filhas virgens para eles abusarem dela. Façam o que quiserem de minhas filhas. Tenho duas filhas virgens aqui. No capítulo 19 de Juízes, o próprio dono da casa oferece a sua filha e a concubina dele para as pessoas que estão lá fora abusar e ele acabar protegendo o seu hóspede. Viram as duas comparações? No caso, a comparação de Gênesis e a comparação de Juízes. As duas são semelhantes, as histórias são as mesmas, só mudam os personagens. Na história de Gênesis, eles queriam abusar dos dois anjos, e na história de Juízes, eles queriam abusar do hóspede, no caso seria o genro dele, né? E ele protegendo o genro, não deixar fazer mal com o hóspede dele, ele oferece a filha dele e oferece a concubina ainda. Então, vocês entenderam? Numa história, um oferece as duas filhas e nesse daqui oferece as duas mulheres também. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma, se pegar a base, é a mesma história. Só muda os personagens. Quer dizer que o que? Isso está dentro de uma Bíblia Sagrada. Isso está dentro de um livro que muitos aí pregam, colocam embaixo do braço, né? Vão para cima e para baixo, vão a igrejas, vão em templos, e está dentro desse livro. Uma coisa absurda dessa. Uma história de chegar um próprio pai oferecer as suas duas filhas para outra pessoa abusar. E depois no outro capítulo oferecer a filha para os caras abusar também, sendo que ela já tinha dono, já era o quê? Já era uma... já era a concubina daquele levita, né? E o levita não estava nem aí, ele pegou e jogou ela para fora. Jogou e aí eles aproveitaram dela praticamente da noite até o clarear, fizeram o que quiseram com ela, totalmente, que antes disso, ainda entregar ela, eles acabaram deixando bem claro, faça delas o que quiserem. É um absurdo, né? É um absurdo, mas a semelhança da história está aí. A mentira da história, da fábula, do conto está aí. Essa é a verdade. Eu trouxe isso porque é uma semelhança. Se é uma semelhança de histórias, isso significa que é mentira, que não existiu nada disso. Isso são histórias criadas pelos historiadores, criadores de histórias hebreus, no caso, né? Que acabaram escrevendo isso daí e outras pessoas aí tomaram posse das escrituras, né? Fazendo disso aí um livrinho sagrado chamado Bíblia. E contudo fazendo com que esse livro seja sagrado, sendo que tem uma história absurda dessa no livro. Quero ver um pastor falar sobre isso, né? Quero ver um padre, um padreco lá, um bispo, o que seja lá, ficar falando sobre isso para os seus fiéis lá, para os seus, né? Para as suas ovelhas na igreja, desse ato, dessa violência. Apesar que é uma violência, mas é uma história, né? Mas é uma história ligada a uma a outra. Então, se fosse uma coisa sagrada, quem estaria lá para contar isso daí? No caso, o que teria acontecido, né? Idêntica, quase uma com a outra, só mudando os personagens. É só prestar atenção, é só ler, pessoal. É só pegar a sua Bíblia e ler. Ler com atenção. Não tem essa de falar que tem espírito, que precisa disso, precisa de curso, não precisa de porra nenhuma disso que eles falam. É tudo mentira. Isso é mentira para te enganar. É mentira para te prender. E quando você fica preso, você não pensa.
Você não pensa porque eles têm você sob controle. Eles te apavoram com medo, e você com medo você acaba acreditando. Aí você vê, nossa, aconteceu isso e Deus se revoltou depois, o que acontece lá mais à frente, depois desse ato lá em Juízes, a briga das tribos, que foi justamente por ele ter feito isso, e culpou uma outra tribo para gerar uma encrenca, uma confusão mesmo. Depois até Deus entra no meio, sabe? É uma confusão dos caramba. E sendo que essas histórias estão aí dentro aí, né? Um absurdo desse, um cara picotar uma mulher que hoje que nós vemos que não é mentira, né? Não é mentira. Então isso aí sempre existiu. A história que foi narrada, contada, sempre acabou existindo. Mas tá aí, pessoal. É uma referência sobre a passagem de Gênesis a Juízes. Às vezes muito acabaram lendo, né, e acabaram percebendo, mas vocês veem que as histórias são semelhantes. E algo semelhante, mudando só um personagem, estando num livro sagrado, não convém, né? Não convém. Apesar que nem a gente fala, tem muito mais coisa para vocês lerem com atenção e acordarem para a realidade, saírem dessa fantasia, saírem desse mundo que acaba desmanchando mentes, no caso, né? Impedindo você de pensar, de você usar o raciocínio. Quando você estuda, você começa a estudar, você precisa de um professor para ele te guiar, no caso, né? Para você aprender a ler, você saber o que é um acento, o que é uma palavra, uma consoante. Você necessita disso para você o quê? Aperfeiçoar o seu estudo. E a Bíblia é a mesma coisa, só que as palavras estão lá. Basta só você entender, só você ler, prestar bem atenção no que está escrito e tirar a sua conclusão, tirar o seu resumo, fazer o que você bem entender sobre aquilo que você leu. E não pelas mentiras. Porque é pelas mentiras que as pessoas são enganadas. É pela mentira que elas estão aí hoje, como nós vemos, né? Praticamente o quê? Analfabeta. A maioria da credibilidade é religião. Hoje o que nós vemos. Religião é o ponto mais crítico que hoje nós estamos se discutindo, né? O que predomina hoje praticamente no nosso país, ainda mais, né, nesse novo governo aí, que muitos aí não precisam nem falar, já perceberam e viram que tá tudo misturado, né, pessoal? Tudo misturado. E o conhecimento, que é o principal de tudo, para você elaborar muita coisa através dele, né? Tá aí praticamente todo destruído. Os caras acabam trocando, tirando a razão e substituindo pela fé, sendo que aí não chega a lugar algum. Troca a evidência por crença. Então, simplesmente não vamos fazer aqui. Mas tá aí, pessoal. Esse foi um resumo base sobre os 2 capítulos, beleza? Espero que tenham gostado aí. Tirem suas conclusões no caso. E antes de encerrar o vídeo, eu estou fazendo uma pequena homenagem a um capítulo de Levíticos, ó. Tá vendo aqui? Falando que esse mamífero aqui, se encontrado em Levítico, é uma ave. Pra você ver que até biologia na Bíblia tem, né? Engraçado. Uma ave é um morcego. É um animal impuro, como fala, né? E se você comer desse animal, você ficará impuro também. Vendo que outros países aí já comem morcego e estão tão lascados até não querer mais, no caso. Né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Estou vindo com vídeos aos poucos, não dá para gravar muito no caso, né?
Espero que entenda, mas nós estamos vindo com um pouco aí, que nem eu já falei, é um trabalho de formiga, um trabalho meio lento, mas o que importa é que você comece a acordar para a realidade e saia dessa fantasia, porque essa fantasia não vai te levar a lugar nenhum. Essa enganação sobre deuses, anjos, querubins, etc., é tudo conto na Bíblia, tudo conto naquele livro lá. Fora desse livro, a realidade é outra. Tudo muda e esses seres não fazem parte da realidade. Entendeu? Esses seres só fazem parte dentro da Bíblia. Fora delas, eles não têm vida alguma, não fazem nada por ninguém. Nós estamos cansando de falar isso. Falamos para muitas pessoas, mas as pessoas não escutam. Acabam trocando o certo pelo errado. E acham que a gente, nós no caso, né, somos pessoas más, como já cheguei até a tomar o nome de, né, que você é vazio. Vazio aonde? Eles não têm o que falar e eles nos atacam dessa forma. Às vezes nos amaldiçoando, jogando uma doença, isso e aquilo. Mas no fim eu acho que se eles colocarem em base de resumo quem está doente mesmo no caso, são eles. Né? Por isso eu vou completar uma frase do nosso amigo ateu do YouTube. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Falou!